Fala família Palmeiras, uma excelente terça-feira para vocês. Estamos aqui trazendo mais um vídeo no canal com essas últimas informações do Verdão. Estou trazendo um corte com a repercussão dessa vitória do Palmeiras contra a equipe do Sport pelo placar de 3-0 no Campeonato Brasileiro. Além disso, estamos aguardando aí a qualquer momento, provavelmente, o anúncio de Andrés Pereira como novo reforço do Verdão. Reforço que chega para assumir a titularidade da equipe, principalmente nessa reta final decisiva do Campeonato Brasileiro e da Copa Libertadores. Se inscreva no canal, deixa seu like, sua opinião aí nos comentários e vamos aí com essas últimas notícias. Então, vitória importante do Palmeiras ontem jogando contra o Sport. Eu tava vendo aqui, viu, Mendel? Tem uma postagem dos nossos colegas lá do Sport Center da Argentina brincando com o Flaco, que bem no dia em que é convocado para a seleção local, ele faz gols e vai muito bem jogando com a camisa que remetia à seleção brasileira. Ainda teve essa curiosidade, então, para a vida e carreira do Flaco Lopes, Mendel. É isso mesmo. Flaco Lopes que vive esse momento, né? Seleção argentina, bem no Palmeiras, com essa dupla Flaco-Roque, né? O Flaco Lopes fazendo 2 gols, o Vitor Roque 2 assistências, a dupla de ataque do Palmeiras jogando muito bem. O Palmeiras que vai tentando seguir na cola do Flamengo, não está fácil, né? Mas a diferença é de 4 pontos e o Palmeiras tem um jogo a menos na liderança. O Flamengo, o Palmeiras segundo colocado, o Palmeiras que depois do Mundial de Clubes teve um desempenho muito bom, né? No Campeonato Brasileiro são 6 vitórias, 2 empates e agora no fim de semana, no domingo, tem clássico contra o Corinthians fora de casa. Palmeiras que vai se reforçando nos bastidores. Andrés Pereira, jogador que está muito próximo do Palmeiras. Palmeiras negocia com o Fulham da Inglaterra, negociação muito avançada, faltam detalhes para o Palmeiras anunciar essa contratação. Jogador que é um antigo desejo do Palmeiras, 10 milhões de euros, 63 milhões de reais. Então está muito próximo mesmo o Palmeiras de anunciar o Andrés Pereira. Seria, se for hoje, um anúncio, um presente de aniversário do Palmeiras para o torcedor. O Palmeiras que completa hoje 111 anos. Aliás, comemora hoje, mas a data de aniversário do Palmeiras poderia ser no dia 19 de agosto. Uma breve explicação sobre a história da fundação do Palmeiras, Bruno. Palmeiras que teve um grupo, né, de pessoas ali que moravam no Brás, que era um bairro italianíssimo aqui em São Paulo na época. Muitos funcionários da indústria Matarazzo se reuniram no dia 19 para fundar o Palmeiras, mas não chegaram num consenso sobre as diretrizes do clube. Mas aí no dia 26 de agosto, na região da Praça da Sé, ali um grupo de brasileiros, italianos, 2 portugueses e 1 espanhol fundaram o Palestra Itália. O Palmeiras foi fundado então no dia 26 de agosto de 1914 e hoje então completando 111 anos de história, na expectativa deste anúncio, né, do novo reforço do Palmeiras. Seria o 12º reforço na temporada, o Andrés Pereira, Bruno. Que nota eu mereço? A gente viu tantas notas aí. Que nota que eu mereço com essa história do Palmeiras? Pela imitação do Avalone, 10. Isso. Se não fosse imitação do Avalone, só as informações, 9,97. Mas a imitação foi a chamada nota artística, certo? Sim. Então nota 10 para você, Valeu, viu, muito Mendel? obrigado. No algoritmo, nota 10. Valeu. E aqui, para quem opina, também nota 10. Então é isso, nota 10 para o nosso repórter. Vitor Roque e Flaco. Ô, Mari, sabe o que chamou a minha atenção aí? Porque a gente pensava assim, os dois podem jogar juntos, e de fato podem, estão jogando, não é, Jailson? Mas a impressão inicial era, e a impressão não, né? Em campo acontece muito mais do Flaco, talvez um pouco atrás do Vitor Roque. Só que o Vitor Roque deu mais assistências e o Flaco mais gols. Acho que mostra como os dois estão encaixados e quando não é um, é outro que marca ou que dá assistência. Tem funcionado, Mari. Que é o que importa, né? Que é o que importa. Exatamente, porque eu acho que também tem muito isso do treinador, né? Ele tem uma ideia ali e, entre aspas, uma solução para o que o time está passando no momento. Então, se ele imagina o Vitor um pouco mais atrás do Flaco, trabalhando também com os jogadores que estão ao entorno dele, Maurício, enfim, até o próprio Felipe Anderson, quando ele se aproxima, mas também deixar os jogadores, né, com essa liberdade de movimentação e de se procurar em campo. Então, até teve uma jogada logo depois do gol, num cruzamento para dentro da área, que eles batem cabeça, né? Porque os dois vão na bola para cabecear e aí fica 4 jogadores caídos ali em campo, 2 do Sport e aí o Flaco e o Vitor Roque. Então, o treinador ele também precisa trabalhar com isso, com a inteligência dos jogadores
e de dar essa dinâmica para o ataque do Palmeiras que está dando agora quando o Abel Ferreira encontra, entre aspas, essa solução, tanto para subir o rendimento do Vitor Roque, quanto para subir o rendimento do Flaco. E também é verdade que o Palmeiras, em outras oportunidades, pegou adversários fracos e não conseguiu se impor, como se impôs ontem, jogando realmente muito bem, Gelson. Fazia tempo que o Palmeiras não jogava bem, até mesmo dentro do Allianz Parque, e ontem conseguiu. E é isso que tem que fazer quando você pega um adversário que, por exemplo, está afundado na lanterna do campeonato. É o tipo de ponto que você não pode deixar de escapar, né? Então, assim, o Abel Ferreira, mais uma vez, eu lembro que a gente estava conversando sobre as versões dessa dupla, né? Isso. E na época eu citei, a gente está vendo uma das versões, porque são várias que podem acontecer, porque são jogadores completamente diferentes, que têm a grandíssima capacidade deles atuarem juntos ali. Por exemplo, ontem, o Flaco Lopes ali mais recuado, né, como você já citou. O Vitor Roque justamente aproveitando o Felipe Anderson do lado esquerdo, mas um Felipe Anderson que não ia tanto à linha de fundo. E ele jogou muito bem, o Felipe Jogou Anderson. muito bem. Sem a bola, jogou o Felipe muito Anderson bem. Mas é muito importante para o Vitor Roque ele estava justamente aproveitando aquela brecha que tinha, aquela lacuna na ponta esquerda, é um lugar que é natural para ele, é um lugar cômodo. Ele gosta dessa hora que ele pega a bola por ali e consegue cortar para dentro, por exemplo. E o Flaco Lopes, você estava falando de jogar um pouco mais recuado. O Flaco Lopes ele está sendo para mim muito inteligente na situação do seguinte. O Flaco Lopes ele tem dificuldade mesmo sendo alto, só porque é alto ele é pivô, né? O Flaco Lopes não é pivô, ele não é referência jogar de costas, ele joga melhor vindo de frente. E o que ele está sendo inteligente é que ele deixa o Vitor Roque ocupar o espaço, até às vezes o Maurício mesmo, tem até no primeiro gol, deixa ele ocupar o espaço e ele vem de trás. Isso. Na hora que ele dá o tapa e já vai para a tabela, ele vai infiltrar justamente no espaço que o adversário acha que vai ter outro jogador, que vai ter um centroavante, que vai ter outro meia. Não, ele está justamente aproveitando a atenção que a defesa adversária tem no Vitor Roque e ele está aproveitando o espaço para passar nas costas. Então, assim, ele está sendo... Por isso que você estava falando em relação às assistências, mais do Vitor Roque e não do Flaco Lopes, é por isso, porque ele está usando o Vitor Roque como esse pivô. O Flaco Lopes, ele está usando o Vitor Roque como referência para atacar o espaço. E aí ele pega de frente, como você estava falando do... E ele não é só o finalizador, né? Exatamente. Ele faz parte dessa construção toda do ataque. Sim, assim, o passe, o Flaco Lopes, ele está conseguindo também achar os companheiros melhores posicionados para dar assistência. Para dar, às vezes, não é nem a assistência, né? Por causa do número. É o toque, é o passe antes da assistência. Então, na hora de quebrar a linha adversária, ele está conseguindo dar esse passe. Só que, às vezes, por exemplo, um lateral, para um ponta que está passando do outro lado, que vai depois dar essa bola para dentro da área e vai fazer o gol. Então, não vai contabilizar a jogada do Flaco Lopes. Ele não vai estar nos dados, mas ele está sendo muito importante. Ô, Mari, você estava destacando o Felipe Anderson, que ontem ele tem atuado agora mais pelo lado esquerdo. Isso. Até numa boa versão dele, ainda no primeiro semestre, quando tinha o Estevão, era o Felipe Anderson pela direita, para o Estevão jogar mais centralizado. Agora ele joga mais pela esquerda. E por que tem funcionado? Por que você estava elogiando? Então, primeiro que ontem, sem a bola, ele foi muito importante. Não é que o Palmeiras foi ameaçado e estava tudo, né, ali na conta do sem a bola do Palmeiras. Mas as coberturas dele foram muito importantes no momento em que o Murilo... Tem até um lance, né, que o Murilo avança, perde a bola e é o Felipe Anderson que vai buscar o jogador do Sport quase que lá na entrada da área do Palmeiras. Então, a entrega dele sem a bola está sendo muito importante e o Palmeiras ele não está trabalhando nesse momento com esse ataque pelos lados que vai até a profundidade, né? Que acontecia muito até nas trocas dos laterais, né? Sim. Como o Piquerez buscava muito essa linha de fundo e aí o Palmeiras atacava muito pelos lados. Isso não está acontecendo tanto. Então, você ainda tem a qualidade no passe do Felipe Anderson ganhando nesse setor, né, do campo, e aí a liberdade para o Piquerez avançar ou não. Mas ele não fica nessa função exatamente de precisar dialogar com o lateral, como o Palmeiras, por vezes, usava muito esse lado esquerdo para isso, né? Ele precisou se reinventar quando ele perdeu peças importantes, até o próprio Dudu, por esse lado esquerdo. Então, o Felipe Anderson, ele acaba trazendo também o jogo do Palmeiras um pouco mais para dentro, mas ainda nesse setor de lado esquerdo, e aí o Palmeiras ele consegue ganhar ali diferentes meias. Não fica só na função de um camisa 10, fazer esse trabalho da criação da equipe. Então, você tem Maurício, você tem o Felipe Anderson, você tem os dois jogadores de frente, de ataque. Flaco e o Vitor Roque. Exatamente. Dando assistência pro Aumentou Flaco. o repertório.
Aumentou? Exatamente. O resumo pra mim... Aquela figurinha lá, aquela figurinha Lá no que eu te Estevão, mandava lembra? do... Eu lembro. Dá no Estevão. No Estevão Dá no Estevão e aí, né? E vai embora, vai pra praia, né? Apaga aquela figurinha? Apaga. Aumenta Porque o até repertório. pela qualidade do Estevão condicionava o jogo do Palmeiras. Claro. E o Piquerez também do lado esquerdo, porque era isso. Era o Estevão lá do lado direito, dava a bola no Estevão, tinha que esperar, e dava a bola no Piquerez e era a bola na área. Lembra? Quando a gente não tá falando de cruzamento na área só Não do Palmeiras. tá, Não tá, Porque o que tá acontecendo? Tá acontecendo a associação. Os jogadores estão se procurando, estão mais próximos uns dos outros. Não, o cruzamento na área que saiu foi o gol mais bonito. Sim, mas foi jogada ensaiada. Jogada ensaiada. E outra situação, né, é o cruzamento para trás. O cruzamento rasteiro para trás, porque os jogadores estão se procurando, estão conseguindo trocar passe, chega na linha de fundo, não é um cruzamento para a área, vamos ver se a gente acha o Flaco Lopes ou o Vitor Roque lá brigando com alguém. É o toque para trás que, de repente, vai desencadear em outro toque Jogadas lateral combinadas. para alguém que está melhor posicionado finalizar a jogada. Então é assim que o Palmeiras chega então a 42 pontos e é a maior pontuação do Palmeiras em sua história depois de um primeiro turno de competição. Mesmo quando ele atingiu o título, chegou ao título, ele não tinha uma pontuação tão alta como tem agora. O único problema para o Palmeiras, entre aspas, é que tem alguém que está fazendo mais pontos que isso. Mal. Exatamente. Então, olha só como a pontuação nesse ano está mais elevada. A gente tem times históricos, então, que desde 2003 conquistaram mais pontos depois de 20 rodadas. O primeiro foi o Corinthians, que fez 47. Aí, você lembra que desandou, despencou? Sim. Até vira o co-irmão e salvar? Sim. No dia do não vai dar, lembra? Isso, depois do discurso ali do craque Neto. Aí teve o Cruzeiro ali em 14, também 46 pontos, e é a atual pontuação do Flamengo. Então a gente pode estar falando em uma pontuação que pode bater, né, Mendel? Sei lá, o campeão pode bater os 90 pontos do Flamengo do Jorge Jesus, de 2019, ou mais de 84 pontos, como já aconteceu. Então, normalmente tem aquela conta básica de 72, 74 pontos. Aparentemente não vai servir para esse ano. No meio de tudo isso, Mendel, tem uma discussão envolvendo o calendário daqui até o final da temporada. Exatamente, Bruno. Tem essa discussão pelas essas mudanças no calendário que a CBF promoveu. Primeiro, pela disputa do Mundial de Clubes, né? O Campeonato Brasileiro ia até o finalzinho do ano, mas agora com essa questão dos times brasileiros ainda vivos na Libertadores, os 3 times que seguem na Libertadores não estão mais na Copa do Brasil, então a CBF antecipou o final do Campeonato Brasileiro, vai espremer ali algumas datas no final, mas de certa forma, se algum clube brasileiro for campeão da Conmebol Libertadores, se classificar para o Intercontinental, as datas do brasileiro não coincidem com o Intercontinental. O Palmeiras disse que respeita essa decisão da CBF, entende essa decisão, emitiu uma nota na noite de domingo afirmando que os clubes já estavam cientes que existia essa possibilidade da coincidência de datas no final do Campeonato Brasileiro com o Intercontinental e ressaltando, né, que realmente por essa situação o Palmeiras no final da nota até disse que diante deste difícil contexto apresentado, o Palmeiras compreende e respeita as alterações divulgadas no sábado pela CBF. O técnico Abel Ferreira também defendeu as alterações, disse que há anos exige posições mais firmes da CBF. Vamos ouvir então o técnico do Palmeiras depois da vitória contra o Sport, falando sobre as mudanças no calendário do Campeonato Brasileiro promovidas pela CBF. Há 5 anos que estou aqui e várias vezes critiquei a CBF porque era preciso fazer o que ninguém quer, porque é preciso mexer em coisas, decisões difíceis que nos tornam a vida fácil no futuro. E dar os parabéns à CBF pela decisão difícil, mas que vai tornar, não é a vida do Palmeiras melhor, é o futebol brasileiro melhor. Não é a vida de 1 ou 2 clubes, é a dos 20 clubes de futebol brasileiro. Dar os parabéns por uma decisão difícil, que vai tornar seguramente no presente e no futuro o futebol brasileiro melhor. Tá aí o Abel Ferreira, então, ressaltando essa decisão da CBF
que mesmo de certa forma prejudicado, porque as datas, como eu disse, serão espremidas ali no final do Campeonato Brasileiro, mas tem essa questão, né, do Intercontinental, então o Campeonato Brasileiro terminando antes tem um tempo de preparação para o Intercontinental e claro, a gente sabe também, tudo envolve a política, a presidente Leila Pereira tem uma aproximação desde o final do mandato do Edinaldo Rodrigues e agora do Samir Chaldi, existe uma aproximação evitando atritos com a CBF, então o Palmeiras divulgando essa nota, entendendo e respeitando a decisão da Confederação Brasileira de Futebol, Bruno. Com aqueles 2 gols do Hulk, foi 3-2, também tomou 2 gols. Fez 4 gols contra o Universitário. Mas depois no jogo que a gente achava que ia fazer o dobro, não fez. Então fica a expectativa. Era um amistoso ali. Fica a expectativa para o derby. E a camisa homenageava o dia que o Palmeiras se vestiu de Brasil. Contra o Uruguai? Um dos jogos de inauguração do Mineirão, 7 de setembro de 65. E o Palmeiras, vestido de seleção brasileira, ganhou do Uruguai de 3-0. Professor Celso, eu falei que ia fazer 2 colocações em relação à fala do Eugênio. Uma foi da jogada ensaiada. Faltou a segunda. A segunda, você também tocou no assunto, que é o assunto da dupla. Porque fiquei com uma pulga atrás da orelha. Eu, como um amante do futebol, arte, do futebol faceiro... Não é o ponto. Não eu prefiro você jogar... Tô procurando aqui uma pulga atrás da sua Não orelha. é o aqui, ponto, ó. é na outra orelha. Não tem, é da outra orelha, pulga? Eu fiquei com uma pulga atrás da orelha, porque o Eugênio falou, dependendo do jogo, é claro, tal. E o Abel Ferreira falou, ontem contra o Sport era um adversário muito mais fraco e tal. Então, dependendo do jogo, como assim? Então, por exemplo, um Palmeiras e River Plate, ou um Palmeiras e Flamengo, um adversário mais forte. O Palmeiras Você e está Corinthians mesmo pensando em agora? desmanchar essa dupla? Eu não. Dependendo do adversário? ele que deu você a letra. defende isso? Eu não, o Abel. E você concorda? Não, eu acho que tem que jogar sempre os dois. Ah, Dá um jeito de outros marcarem. agora você tá. Agora nós estamos juntos. Agora, Assina embaixo. E o Tigrinho... Faz o Tigrinho aí, faz o Tigrinho. O Tigrinho participa muito da marcação. Então. Participa muito ativo no momento defensivo, sem a bola. Então não são jogadores que você, não dá pra jogar porque eles não marcam. Independentemente do adversário, porque eu tô falando sério, a gente brincou e tal, mas eu acho que eles têm que jogar agora, dá um jeito, põe outro pra marcar mais. Interpretando o que disse o Abel, entendeu? Perfeito. Mas é que Ele acha que o time perde algumas situações. Mas é natural, porque essa dupla muda o mecanismo do time. Você tem um jogador a mais vindo por trás do atacante, que geralmente é o Flaco, o Vitor Roque faz a referência, e o Flaco flutuando, tem qualidade técnica para isso, mas não é um meia armador, não é um articulador. Aí o que o Abel tem de fazer para compensar? Colocar articuladores pelo lado do campo. E aí ontem, Maurício do lado direito, do lado esquerdo, Felipe Anderson. Então não são pontas de velocidade como Sousa, como o Facundo, que ele já usou várias vezes. São bons articuladores. Não, são bons articuladores. Então, como esses caras jogam pelo lado, muda o jeito do Palmeiras se defender, porque o Felipe Anderson no jogo de ontem se sacrificou mais voltando para marcar aberto pelo lado esquerdo. Mas quando o Palmeiras atacava, o Felipe Anderson estava mais por dentro, mais como esse articulador. E geral, é uma movimentação que o Maurício também faz do lado direito, o Rafael Veiga já fazia. E são jogadores inteligentes para fazer isso. O Felipe Anderson com muitos anos de futebol italiano, futebol inglês. Continue, amigo, desculpe. Não, mas Estou anotando. perfeitamente. Só que com essa mudança de mecanismo do time, eu vejo que em determinados jogos em que você tiver laterais e pontas dos adversários que apoiam muito, pode ser que o Abel tenha de mexer para colocar, para espelhar essa marcação com jogadores mais rápidos, e aí vai te exigir alguma adaptação. Mas essa adaptação pode ser a retirada de alguém da dupla. Cuidado com você vai falar, algum palmeirense pode chorar de tristeza. não, mas a dupla já é uma realidade. A dupla já emplacou e já mostrou para o Abel que hoje Vitor Roque e Flaco são titulares. Mas dependendo do jogo, um jogo de mata-mata, dependendo da vantagem que o Palmeiras tiver para consolidar ou para reverter, ele pode repensar, o que não significa que eles vão perder status de titular. É a adaptação de usar também o seu bom elenco. E vou trazer aqui agora uma análise do GE.com dessa vitória do Palmeiras contra a equipe do Sport pelo placar de 3-0. Abre aspas, alá seleção, Palmeiras tem encaixe perfeito com Flaco Roque para seguir vice-líder do Brasileiro. Verdão voltou a marcar
com jogada ensaiada, vence o Sport por 3-0 e soma 42 pontos para seguir em segundo lugar na competição. Próximo compromisso será no domingo contra a equipe do Corinthians. As cores verde e amarelo no vestiário deram o tom do que viria pela frente. Estreando a nova terceira camisa que faz referência a quando representou a seleção, o Palmeiras dominou o Sport em uma vitória por 3-0, com jogada ensaiada e mais uma noite de gala da dupla Flaco Roque, para dar o encaixe perfeito do vice-líder do Brasileirão. Resultado fez o Alviverde chegar a 42 pontos, mantendo o posto de segundo colocado e a 4 do líder Flamengo, que goleou a equipe do Vitória. No Allianz Parque, o técnico Abel Ferreira fez apenas uma mudança para colocar o lateral direito Kelvin no lugar de Giai, formando o time com Everton, Kelvin, Gomes, Murilo, Piquerez, Martínez, Evangelista, Maurício, Felipe Anderson, Vitor Roque e Flaco Lopes. Maurício e Felipe atuaram abertos pelos lados, com o camisa 7 em uma de suas melhores noites. Teve uma atuação silenciosa na ponta esquerda, mas com passes fundamentais para a dinâmica da criação. Saiu aplaudido pela torcida no Allianz Parque. Com a vitória pelo placar de 3-0, a torcida apoiou até o final, que empurrou e aplaudiu a equipe até o fim. Um contraste positivo em relação ao início do mês, no período em que lidou com as críticas pós-eliminação para o Corinthians na Copa do Brasil. O Palmeiras emenda assim a 5ª partida seguida invicto na temporada, sendo 4 vitórias e 1 empate, além da classificação às quartas da Libertadores e a disputa pelo topo do Campeonato Brasileiro. Enfim, mas no final do jogo, a torcida cobrou, porque quer uma vitória e precisa da vitória no próximo final de semana contra a equipe do Corinthians, porque o Flamengo vai jogar em casa, provavelmente deve ganhar do seu adversário e o Palmeiras vai estar jogando um jogo fora de casa, precisando vencer para ficar colado na equipe do Flamengo e também espantar esse negócio de ser freguês do Corinthians recentemente. Enfim, se inscreva no canal, deixa seu like, sua opinião aí nos comentários e até o próximo vídeo. Valeu!